tomei a iniciativa de, nos últimos dias, ler um volume de material sobre um tema que a Juliana Rosa adora. Eu também, particularmente, adoro. Acho muito importante. Acho mais importante do que adoro. Adoro talvez seja uma palavra muito pesada para dizer isso. Mas ele é muito importante. Que é ajuste fiscal. Ajuste fiscal é um tema que está sendo discutido na Argentina, está sendo discutido na África do Sul, está sendo discutido em Portugal, está sendo discutido na França, onde a dívida pública está acima de 100% do PIB, está sendo discutido no México, na Índia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Grécia e no Brasil. Para citar alguns países, muito mais países, mas eu estou citando alguns que estão discutindo isso nesse momento, que tem estudo, que tem levantamento, que tem trabalho, que tem debate. E eu fui levantar o material que eu achei de 2024 até agora, até março desse ano. E aí você tem material do Fundo Monetário Internacional, você tem material privado, particular, institutos, Banco Mundial, trabalhos da OCDE, você tem estudos desses think tanks internacionais, e lê aqui, lê ali, e você começa a perceber que esses levantamentos eles têm algumas coisas em comum. Não são levantamentos propriamente, né? São estudos mesmo, estudos. E eu comecei a ver o que eles tinham em comum, quer dizer, que tipo de conclusão esses trabalhos tiram quando eles estão abordando os desafios dos países de fazer o ajuste fiscal. E eu achei, não vou chamar de decálogo, porque não tem exatamente 10 pontos, mas eu achei ali uma listinha de conclusões que acabam se repetindo. E se essas conclusões acabam se repetindo, por algum motivo a gente pode achar que elas fazem algum sentido. Então, por exemplo, de uma forma geral, os estudos sobre ajuste fiscal, e não são estudos sobre ajuste fiscal necessariamente e exclusivamente nestes países, são estudos e levantamentos sobre ajuste fiscal que foram feitos a propósito da discussão de ajuste fiscal nesses países. Uma das conclusões, e talvez seja a mais importante, é que corte de despesa é mais eficiente para você basear um ajuste fiscal do que aumento de imposto. O ajuste fiscal baseado em redução de gasto e, obviamente, o gasto sendo cortado do menos eficiente para o mais eficiente, o gasto menos necessário para o gasto mais necessário, eles produzem menos impacto negativo no crescimento econômico, na retomada do crescimento econômico, do que o ajuste e o equilíbrio que decorre de aumento generalizado de tributo. Porque alguns países, e o Brasil discutiu isso também, vão fazer o equilíbrio pelos impostos, que é um problema. Porque você vai tirando competitividade da economia, porque você vai tornando a economia mais onerosa. Se antes você tinha que gastar uma determinada quantidade de dinheiro para pagar o governo, e você tem que gastar uma quantidade de dinheiro maior para pagar o governo, você vai tornando o processo mais improdutivo, menos competitivo. E tudo aquilo que reduz a competitividade, tudo aquilo que torna a sociedade mais pastosa é negativo. Então, agilidade na discussão de ajuste fiscal, aliás, a eficiência, a eficácia do ajuste fiscal é maior quando ela se dá pelo corte de despesas. É muito mais difícil de fazer, porque se você faz pelo aumento de impostos, às vezes pode ser difícil passar no Congresso Nacional, no caso brasileiro, mas certas despesas, como por exemplo os 50 bi dos nossos amigos deputados, não estou falando que tem que cortar os 50 bi, vai lá tentar, né? Outra coisa, quando se está fazendo o ajuste fiscal,
quando se vai preparar uma lista de cortes, se elas são mais eficientes, então nós vamos para a lista de despesas, é muito importante proteger o investimento produtivo. É muito importante proteger o investimento em infraestrutura. Por quê? E educação, saúde, sem dúvida. Porque os cortes nessa área acabam comprometendo o crescimento de longo prazo. Acabam comprometendo a produtividade. Aí entra uma questão delicada, no caso brasileiro, porque os nossos gastos de educação, eles são tão pouco triados, e os nossos gastos de saúde também são tão pouco triados, que a gente não sabe dizer exatamente se tudo que está ali deve ser preservado e por quê, ou se ali dentro a gente encontra despesas de educação e de saúde que poderiam ser cortadas sem qualquer comprometimento na qualidade da prestação do serviço público. Aliás, eventualmente até com aumento na qualidade da prestação do serviço público. No caso de infraestrutura, lamentavelmente, é um dos primeiros itens que no Brasil ele desaparece. A gente não está investindo em infraestrutura aquilo que é necessário para o Brasil continuar a crescer. Então, proteger o investimento produtivo é essencial. Os ajustes, aqui tem uma coisa interessante que, não vou dizer que me surpreendeu, mas eu achei curioso que quando se vai fazer um ajuste fiscal, pode-se fazer uma coisa faseada, mas desde que ele fique muito claro aonde ele vai chegar, ele pode ser demorado, e aí os especialistas sabem disso, mas eu não sou especialista, e eles reduzem assim um custo econômico grande, um impacto menor sobre a sociedade. Vai fazendo faseado, mas faz e anuncia e mostra de onde parte para onde vai chegar. Ou seja, o tamanho do ajuste fiscal, no momento em que ele é anunciado, é menos importante do que a direção e o caminho que se pretende seguir. Né? Em que direção e por que caminho se pretende seguir. Outra coisa interessante é que, se por exemplo, se anuncia um gasto numa área burocrática qualquer, né? E o governo começa a anunciar, e isso é interessante. O Fernando Collor, quando virou presidente, ele anunciou, e até foi uma coisa que chamou muita atenção: vamos cortar o dinheiro, vamos vender as casas. O governo tinha várias casas, cada ministro tinha uma casa. Vamos vender as casas dos ministros, vamos reduzir os custos e vamos vender e vamos fazer dinheiro, vamos vender os carros, vender os apartamentos funcionais e tal. Do ponto de vista de valores, não é muito expressivo, mas a percepção para a sociedade aumenta a confiança e o resgate da confiança ou a manutenção da confiança num nível elevado é muito importante. É importante também, obviamente, ver que a desigualdade tem que ser monitorada. Isso está, não digo em todos os estudos, mas principalmente em países emergentes, é preciso tomar cuidado para proteger a população vulnerável. Se nós faz um ajuste fiscal, resolve os problemas do ponto de vista do caixa e as pessoas sofrem, e não é esse o papel do Estado. Por que eu achei importante trazer isso aqui? Sim, um item que eu não podia esquecer. Comunicação clara é essencial. Os governos que conseguem explicar com clareza para a sociedade os objetivos e os benefícios do ajuste fiscal, isso vale para qualquer coisa, conseguem atingir um grau de contato com a sociedade, de interlocução com a sociedade, e que gera confiança, que não é o que a gente vê na maior parte dos casos, que não é o que a gente vê nesse tema aqui no Brasil. E isso é muito ruim para o governo, mas também é muito ruim para a sociedade. Toda vez, aliás, hoje tem pesquisa, né,
sobre popularidade do presidente Lula. Toda vez que a gente vê que um governante está muito impopular, olha que curioso, eu não sei se o Sandro concorda, mas toda vez que você vê um presidente muito impopular, tem muita gente da oposição que fica festejando. Mas significa que ele não está conseguindo se conectar com a sociedade. E se ele não está conseguindo se conectar com a sociedade, é porque ele não está conseguindo, de duas uma, ou ele está fazendo tudo certo e ninguém está entendendo, ou ele não está conseguindo listar ou atender às necessidades da sociedade. Ou seja, o governo desconectado, que não atende às necessidades da sociedade, não está levando o país para o lugar para onde o país tem que ir. Então é uma agenda defasada. E aí é fundamental, então, essa conexão que está faltando hoje em dia no governo brasileiro. E não é só no governo brasileiro, viu? Em outros governos. Mas eu achei interessante e fiz questão de trazer aqui esse momento Juliano Rosa aqui, principalmente para que você perceba que o debate que a gente está travando aqui no Brasil, de ajuste fiscal, não é um debate exótico, único, e todo mundo está enfrentando a mesma questão. Muita resistência dos políticos, né? Muita resistência dos políticos de uma forma geral. Pelo menos 10, 12 países nesse momento enfrentando dificuldades e desafios, dores do crescimento, dificuldade de crescer, alguns fazendo muita coisa nessa área. É o caso da Argentina, que a gente está vendo aqui do lado, fazendo muita coisa. A gente tem que observar e acompanhar. E de vez em quando nós vamos falar aqui um pouco mais de atenção sobre o que está acontecendo na Argentina, porque o Milei está empregando uma agenda liberal, algumas coisas estão funcionando e a gente precisa entender o que exatamente. Mas eu queria trazer esses pontos para você ver que é muito parecido com o que a gente vive aqui, né? Agora, para mim, a lição número 1 é cortar é mais eficiente, mais justo socialmente, mais eficaz para atingir as metas do que aumento de imposto. Isso é uma discussão que é importante fazer, porque a gente não vê essa agenda sendo colocada de parte nenhuma. O governo com aquele medinho de meter a tesoura e afinal nós estamos agora. Antes era porque estava começando o governo, achava que não ia precisar. Agora, porque nós já estamos entrando num momento em que a gente discute eleição e o governo quer se preservar, o Lula quer se reeleger. Esse era o assunto que eu queria trazer hoje, acho ele muito importante e em dia importante, né? Um dia em que a economia do mundo para aguardar o que o senhor Donald Trump deve anunciar no tarifaço dele interplanetário. Nós vamos acompanhar final da tarde, né, Sandro? 5 horas da tarde. Vamos acompanhar por aqui. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.